Jesus, o Salvador dos humildes. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vamos ler juntos, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amém. Quem pode se aproximar de Jesus? Um livro que eu recomendo a todo cristão que leia, pelo menos uma vez na sua vida. Eu li e releio ele em diversos momentos. E essa semana foi um dos momentos que eu tirei para reler esse livro. Ele se chama O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Primeira vez que eu ouvi esse título, Evangelho Maltrapilho, eu pensei de uma forma um pouco estranha, fazendo um julgamento, pensando assim, como alguém pode dizer que o Evangelho é maltrapilho, mal vestido? O Evangelho muito simples e muito, talvez, não atrativo como as pessoas esperam. Só que quando nós começamos a ler as palavras naquele livro, você vai percebendo quanto esse Evangelho de Jesus Cristo, ele é realmente um Evangelho voltado para os humildes. E Brennan Manning, ele fala sobre a radicalidade da graça de Deus, aquilo que Deus traz à tona, rompendo principalmente com aquilo que nós chamamos de religiosidade moralista. Há muitos religiosos moralistas no meio da igreja, onde ele revela aquilo que ele chama de amor incondicional e aquela graça que abraça os que são improváveis. Ele começa o seu livro dizendo assim: este livro não é para os super espirituais, não é para os cristãos que nunca tropeçaram, não é para homens e mulheres que sempre tiveram tudo sob controle. Essa mensagem ecoa o chamado de Jesus, como nós lemos há pouco, Mateus capítulo 11, versos 25 a 30. E ele faz esse chamado para pessoas que não se consideram autossuficientes, religiosamente falando, mas ele fala para pessoas quebradas, arrebentadas, principalmente pessoas que entendem que são pessoas que precisam diariamente da graça de Deus para continuar caminhando. O Evangelho bíblico, ele mostra para nós a realidade de que nós nunca somos e nunca seremos autossuficientes, mas sempre dependentes da graça de Deus. Quando nós olhamos o contexto histórico aqui, social do Evangelho de Mateus, nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus ele faz uma oração, e percebam que essa oração que Jesus fez é uma oração de desabafo ao Senhor. Quando você olha aqui os versículos iniciais, a partir do versículo 25, Jesus vai dizer assim, ele exclama, ou seja, ele fala em voz alta, ele desabafa mesmo ao Senhor em oração, quando ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Jesus, ele abre o seu coração ao Pai, quando ele faz essa oração e declara essas palavras, porque ele sabia que justamente aqueles que eram os senhores da religião, os donos da moral e dos bons costumes, os que
diziam e arrotavam santidade o tempo todo eram justamente aqueles que estavam virando as costas para o Senhor. Irmãos, quando nós nos tornamos religiosos como esses fariseus eram na época, como esses judeus, escribas e fariseus, donos da religião eram na época, nós perdemos a sensibilidade do genuíno evangelho de Jesus. Por isso eles rejeitavam Jesus. Eles não conseguiam compreender. Apenas pela força da graça de Deus é possível que o ser humano rompa a barreira do seu pecado e ele compreenda a necessidade de conhecer esse Jesus, que é um Jesus que veio para os humildes. Olhando nessa perspectiva, o texto mostra para nós, texto que nós lemos aqui, sobre para quem não é esse evangelho. Eu vou começar explicando para quem não é o evangelho de Jesus Cristo. Quem provavelmente não pode se aproximar de Jesus, mas não porque ele não receba, mas porque as suas atitudes impedem que se aproxime de Jesus. Primeiro exemplo de pessoas que jamais vão conseguir se aproximar de Jesus são pessoas que se acham justas. Eu sou muito justo, eu sou muito santo, sou muito perfeito. Eu não preciso ser quebrantado, eu não preciso ser exortado, eu não preciso de correções. Esse tipo de pessoas justamente é o tipo de pessoas que por causa da sua suficiência moral e religiosa e até espiritual, é o tipo de pessoas que geralmente estão mais distantes da graça de Deus. Esses autossuficientes, aqueles que confiam demais nas suas obras, nos seus méritos, para se aproximar de Deus, de um evangelho tão simples, tão humilde, que é Jesus. O outro exemplo, aqueles que buscam uma fé moralista e punitiva. Eu não estou dizendo aqui que quando a gente vive o evangelho, viva a gosto do freguês. Não é isso. Porque ao mesmo tempo que Jesus chama os cansados e sobrecarregados, ele também trabalha no nosso ser para transformar nossa vida, para nos transformar em pessoas que, ao mesmo tempo que dependem da graça, conseguem experimentar os milagres do Senhor. Então, Jesus chama a atenção que aqueles que é mais difícil se aproximar dele são justamente religiosos, moralistas e punitivos. Gente que tudo gosta de apontar pecado, tudo gosta de dizer o que deve e o que não se deve. É sempre aquele que deseja dar a última palavra, porque ele acha que ele sempre é melhor do que os outros. Existem inúmeras pessoas assim na igreja, que eles acham que a igreja ela tem que ser moldada segundo as suas vontades, que a religião ela tem que seguir o seu padrão legalista. E uma coisa que, irmãos, a vida ensina e a psicologia explica: quanto mais moralista, quanto mais extremo é alguém, quanto mais alguém grita, esbraveja, esperneia contra alguma coisa, quanto mais alguém odeia algo e se coloca no lado moralista, mais essa pessoa tem algum problema relacionado a essa área. Eu posso dizer isso com muita clareza. Quanto mais um religioso diz que odeia os homossexuais, que odeia as prostitutas, que odeia os adúlteros, quanto mais ele briga, esbraveja, bate na mesa, faz e acontece, mais essa pessoa, e isso a neurociência explica, existe um lado de medo interior, interno, dentro dessa pessoa, que ela não consegue se resolver. Então por isso que ela ataca. Estava conversando com um professor meu de métodos de neurociência, ele estava explicando um teste que eles fizeram nos Estados Unidos com religiosos que costumavam falar contra a homossexualidade. E todas as vezes que eles passavam uma imagem
de algum ato de prática homossexual na tela, a pessoa tinha uma reação que no scan lá do cérebro dela dizia que ela tinha algum desejo interno relacionado a isso. Agora, olha como que é a mente humana. Jesus nunca foi alguém que ficou esbravejando e gritando e dizendo o que pode e o que não pode. Muito pelo contrário, eram os fariseus que faziam isso. Jesus falava mansamente sobre até, inclusive, arrependimento de pecados e mudança e transformação de vida. Mas a geração de transformação de vida passava pela compreensão do que era de fato o amor genuíno de Jesus Cristo. Irmãos, muitos dizem que a fé e a ciência elas não se concordam, mas eu discordo. Porque como eu vejo a graça de Deus até na ciência, que ela explica até os nossos pecados internos, mais escondidos, que nós não temos a coragem de revelar, nem para a pessoa que nós mais confiamos nessa vida. Então esse evangelho não é para os moralistas e punitivos, não é também para aqueles que desprezam as pessoas de coração quebrantado, que são humildes. Vocês já notaram que quanto mais moralista, religioso, quanto mais gosta de falar e fazer pose, menos essas pessoas gostam de estar próximas das pessoas que são mais simples e mais humildes? Como tem gente assim? Tem uma frase aí fora no mundo que diz: você é a média das pessoas com quem você anda. Agora, pense comigo, se Jesus é a média das pessoas com quem ele andava, publicanos, pecadores, prostitutas, pessoas que seguiam Jesus pelo fato de que ele abriu os braços e recebia o seu grupo de discípulos, composto de pessoas humildes, pescadores, gente que a sociedade inclusive abominava. Essa era a média das pessoas com quem Jesus andava. As pessoas da alta classe, da sociedade, os líderes da religião, esses são os que mais odiaram e perseguiram Jesus. Que diferença de evangelho, que é o que está na pessoa de Jesus e é o que está no padrão do mundo hoje. Irmãos, a igreja precisa muito mesmo voltar o seu coração a Deus, reconhecer os seus pecados e ser trabalhada e transformada pela graça. Diante dessa perspectiva, agora eu quero falar mais claramente sobre para quem é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. O primeiro grupo são os marginalizados e rejeitados. Porque o próprio texto mostra isso. Verso 25, vamos voltar os nossos olhos novamente ao verso 25. Diz assim: por aquele tempo, vamos ler juntos? Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. O grego aqui, para explicar o que é pequeninos, ele se refere àqueles que são espiritualmente dependentes, como crianças que confiam nos seus pais. São pessoas que reconhecem a sua total, completa dependência de Deus. O evangelho nunca foi para os fortes. Jesus nunca chamou os fortes. Jesus sempre chamou os fracos, quebrantados de coração. Jesus sempre chamou aqueles que ele queria que fossem consolados, que é exatamente o chamado de Jesus, conforme descreve o profeta Isaías.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, capítulo 61, que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a consolar todos os que choram, a pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. O Evangelho nunca foi sobre classe social, sobre estrutura luxuosa. O Evangelho sempre foi para os humildes. Esses dias eu estava vendo na internet uma igreja que foi fazer um evento, e hoje em dia está na moda essas igrejas de grife. O ingresso para participar da área VIP da igreja, área VIP da igreja, vocês têm noção do que é isso? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Hoje em dia a igreja tem área VIP, passava de R$2.000 o valor. Era um negócio assim. E aí o pastor fazendo a propaganda, dizendo: olha, você chegar aqui, você já vai ter um cafezinho com isso, com aquilo e tal, comida tal, lanche, a cadeira para você sentar, se você estiver cansado na hora do evento, de tanto pular, de louvar. Depois do culto ainda tem um jantar, tem um não sei mais o quê. E aí a pessoa vai, paga para ir num culto, para ficar separado dos demais. E um dos argumentos era: olha, porque temos muitos artistas na nossa igreja, para o pessoal não ficar incomodando, querendo tirar selfie com o artista. Irmão, vocês têm noção do que é isso? Que evangelho é esse? Dia desses eu vi a entrevista do Luciano de Camargo, cantor, se converteu, membro da igreja presbiteriana de Alphaville. Quando Bial perguntou para o pastor da igreja de Alphaville como é que era ter um Luciano de Camargo, cantor conhecido, tantos anos de história, o tratamento que foi dado ao Luciano aí na igreja ele é como qualquer outro, ele é um membro, um servo de Deus na igreja. O que o pastor deixou de forma muito clara é que ali não tinha artista. E é assim que tem que ser em qualquer igreja. Não tem preferência, não tem nome, não tem família, não tem classe social. Aqui todos estão na mesma condição. Somos servos dependentes, pequeninos. Deus não levou a mensagem aos fortes, aos sábios, aos entendedores, aos donos da religião. Deus levou a sua mensagem através de um Cristo que nasceu em uma manjedoura, um filho de carpinteiro, um homem humilde, manso, que não tinha onde reclinar a cabeça para dormir. Esse é o Evangelho na sua mais pura essência. Não é esse tipo de evangelhos que nós estamos vendo hoje, feito pensando num público-alvo, tratando membros como se fossem clientes. A igreja não foi criada com esse propósito, irmãos. Amém? Concorda ou não concorda? Amém? Ufa, graças a Deus. Mas vamos lá. Segundo lugar, o Evangelho não é apenas para os pequeninos, mas ele também é para os quebrantados. A Bíblia mostra isso para nós de forma bastante clara e objetiva. Aqueles que sabem que falharam, se consideram indignos, anseiam por um amor que os aceitem como são. Quantas vezes, eu não sei você, qual que é a sua relação com Deus, mas eu sinceramente às vezes entro no culto e a primeira oração que eu faço a Deus não é nem a oração de saudação, já é a contrição. Então, entrou no culto, o irmão está dirigindo a oração, às vezes eu nem sei o que ele está orando, mas o que eu estou orando é pedindo: Senhor, me perdoe os meus pecados, eu sou indigno de estar aqui. Eu não mereço tamanha honra de estar na presença do Senhor. Eu me lembro quando o Senhor chamou Moisés. Ele falou: tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Quando nós entramos aqui nos átrios do Senhor, na presença do Senhor,
Irmãos, nós temos que ter a consciência de que nós somos pecadores indignos. O Evangelho é sobre a nossa indignidade perante um Deus santo. Mas que mesmo diante da nossa indignidade, o Senhor nos recebe, assim como o Pai recebeu o Filho pródigo, que voltou sem nada, absolutamente largado à sua própria sorte, que Ele mesmo semeou na sua vida, que comia resto da comida dos porcos. Esse era o retrato do filho que foi recebido pelo pai, na parábola do filho pródigo. Esse é o nosso retrato diante de Deus, quando a gente se coloca diante dele para servi-lo. Nós somos indignos, nós precisamos ter um coração quebrantado, transformado. Versículo 28, vamos ler novamente? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando diz, venham a mim, vinde a mim, esse é um convite urgente, pessoal, de Jesus, enfatizando a sua acessibilidade. O Evangelho que é para os quebrantados, ele é justamente para pessoas que reconhecem que precisam dele. Certa vez, fui evangelizar um irmão. Esse irmão dizia assim para mim: pastor, como que eu vou entrar na igreja desse jeito? O senhor sabe que eu bebo, que eu fumo, que eu estou cheio dos meus vícios, dos meus erros, dos meus problemas. Eu não estou pronto para entrar na igreja dessa forma, as pessoas vão me olhar e vão me julgar. O irmão não queria entrar na igreja porque ele se sentia constrangido com a condição dele de pecado e de vida que ele vivia no mundo. Aí eu falei para ele: irmão, é desse jeito que você tem que entrar. Não adianta você falar que vai largar o vício, que vai largar o mundo para entrar na igreja. Ele olhou para mim e ele com a cabeça baixa olhou para mim assim, ó: eu posso ir na igreja assim? Eu falei: você deve ir na igreja assim. Porque quem você é hoje, pode ter certeza que quando você começar a buscar a Deus, Deus vai mudar a sua vida. Esse homem foi à igreja, começou a frequentar, Deus trabalhou na vida dele, ele se converteu, ele serviu ao Senhor toda a sua vida. Se tornou oficial da igreja servindo ao Senhor. Mas ele dizia que ele se considerava indigno. E é o que eu disse para ele: eu também sou tão indigno quanto você. Mas todo domingo eu estou lá. Porque eu estou buscando aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém, irmãos? Continuando. Então todos que devem vir a Jesus são aqueles que têm o coração quebrantado. O Evangelho também é para os cansados e sobrecarregados. Como o próprio versículo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. São pessoas exaustas de tentar agradar a Deus por meio do esforço humano, e que carregam o peso da culpa e da vergonha. Vocês notaram que o texto está falando, até no início, a oração de Jesus, ela rebate justamente os super espirituais, os religiosos. Quando Jesus diz que é para os cansados e sobrecarregados irem até Ele, Ele está falando de gente que é rejeitado pelo contexto religioso. Irmãos, olha como é isso. Olha como a palavra, ela é profunda. Porque muita gente lê esse texto e fala: os cansados e sobrecarregados. Tudo bem, Jesus recebe todos que estão sob qualquer tipo de problema, mas aqui em específico é gente cansado de religiosidade hipócrita. E Jesus está dizendo: vocês estão cansados desse peso dos fariseus que está assolando vocês,
cheio de regras, é corte de cabelo, é roupa, é ritual disso ou daquilo, um monte de coisa, que as pessoas acham que por fazer muito e por serem religiosos aparentemente perfeitos, vão ser bem recebidos pelo Senhor, quando o Senhor está cansado de gente assim. Jesus quer gente de verdade, gente santa. Esses dias caiu um pastor conhecido, eu estava vendo o vídeo, e era justamente um pastor que ele gostava de apontar o erro das outras igrejas. E aí ele ficava, porque a igreja tal, isso aqui está errado, e ficava fazendo comentário na internet, um monte de gente seguidor, porque era o justiceiro das igrejas, de chegar lá, e porque a igreja tal não presta, e porque pastor tal não presta, e tudo isso. Vazaram áudios dele em adultério. Ele vai para as redes sociais, ele tem que confessar lá na rede social. Quando eu olhei a situação, eu fiquei assim, com meu coração triste, porque eu não acho nada legal quando uma pessoa, que por mais que tenha falhas, mas que estava servindo a Deus de alguma forma, cai. Irmãos, como eu vi irmãos caindo, como eu vi pastores caindo ao meu lado. No início do meu ministério, eu vi muitos pastores que caíram em adultério. Uns casos que foram revelados, outros casos que não foram revelados, foi jogado debaixo do tapete e fizeram como se nada tivesse acontecido. Irmãos, eu vi muitos casos. E aí sabe o que acontece? A igreja, ela precisa se voltar para esse evangelho, onde o que mais importa não é o nome, não é a reputação, não é a marca da igreja, se é batista, presbiteriano, assembleano, sei lá qual que é a denominação, que hoje agora nome de igreja virou marca. Mas o que mais deve nortear a nossa vida é a centralidade de Cristo em tudo aquilo que nós fazemos. Como nós oramos aqui em uma das orações, que o Senhor cresça, que a gente diminua. Esse é o nosso objetivo como igreja. A palavra cansado deriva de uma palavra que significa trabalhar até a exaustão. A pessoa que trabalhou ao ponto de não aguentar mais. São pessoas que estão esgotadas por causa de esforços infrutíferos relacionados à religiosidade. Tem muita gente na igreja superativista, a ponto de não ter vida social. Gente que só vive, o único ambiente social dessa pessoa é a igreja. Irmãos, como pastor, para mim, quanto mais tiver gente trabalhando na igreja, melhor. Porque eu quero a igreja viva, pulsando, acontecendo as coisas. Mas ao mesmo tempo que a igreja tem que estar viva, ativa, nós estamos de férias agora, muitas famílias fora, um número grande de irmãos fora. Que Deus abençoe eles, descansem bastante, voltem com força, com energia revigorada, para a gente poder novamente fazer um ano de muito trabalho para o Senhor, mas não dentro de um ciclo doentio de uma religiosidade escravizante, mas dentro de um ciclo de atos saudáveis de crescimento e enriquecimento espiritual. Esse é o objetivo da igreja. Então, quando ele fala cansados, ele fala de gente exaurida por causa de estarem sobrecarregados com a religiosidade. Os sobrecarregados descreve aqueles que carregam cargas pesadas, especialmente fardos impostos por líderes religiosos. Gente que é oprimida dentro de contextos de igrejas. Quantas pessoas hoje, irmãos, vocês não têm noção, são oprimidas dentro de igrejas. É um tal de paternidade apostólica, de honrar o pastor, de
ter que fazer isso ou fazer aquilo, sacrifício, sacrificar o seu Isaac, deixa o Isaac aí, né? Fazer, tanta coisa, tanta mentira dentro de muitas igrejas, que as pessoas se esqueceram de que o Evangelho é justamente para tirar de nós o fardo pesado, num falso Evangelho que tem sido pregado. Para nós fecharmos, o Evangelho de Jesus Cristo é para aqueles que se consideram, é para aqueles que não se consideram autossuficientes, é para aqueles que desejam um relacionamento genuíno. A palavra descanso diz mais do que repouso físico, implica em alívio e satisfação e paz profunda em Deus. Um dos salmos que eu mais gosto é aquele que fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Sabe o que significa isso? Prazer de estar na casa de Deus. Prazer de estar na presença de Deus. Quanto tempo você não sente prazer de estar na presença de Deus? Já parou para pensar nisso? Está ligado só no piloto automático? Vem só por vir? Quanto tempo você não sente o desejo realmente de estar na casa do Senhor? Irmãos, tem dias que a gente chega aqui cansado, uma semana cheia, problemas até o topo, não é? A igreja, ela tem que ser o nosso lugar de descanso no Senhor. Ela tem que ser o lugar de refrigério no Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Amém? Vamos orar?